O vídeo de hoje eu vou estar reagindo a esse tema aqui, eu achei interessante, a thumb. Eu não acompanho esse canal ainda. O nome do canal já me interessou, é Um Cristão Geek. Não sei se você sabe, eu também sou cristão. E eu gosto dos animes, né? Mas eu sei que muitos aí cristãos ficam falando que é do capeta, que não sei o quê. Provavelmente o vídeo vai seguir essa linha. Vamos ver o que ele tá comentando aqui. Semana passada, eu recebi de um amigo no WhatsApp a seguinte mensagem: Mano, estão cancelando One Piece. E logo abaixo ele mandou um vídeo da Gabi Xavier com exatamente essa frase no título. Aí eu pensei, nossa, que fofoqueiro. Tá, na verdade eu pensei assim, nossa, fofoca, gosto. Tá, beleza, vou parar de zoar aqui. Curioso, eu fui assistir. E pra minha surpresa, o vídeo era justamente uma reação dela a cristãos falando mal de anime. Ela reagia a duas pessoas em específico. E como é de costume, com essa galera que adora criar regra do nada, os argumentos sobre por que os animes seriam criações diabólicas eram um tempero extra para o desgosto de quem assistia a peça. Tem pessoas que falam isso mesmo. Na época que eu acompanhava Naruto mesmo. Ah, esse anime é do capeta, esse desenho é do capeta. E aí você já deve imaginar o que aconteceu, né? Minha cabeça entrou em modo turbo, trabalhando a 1000 por hora para fabricar um texto que, espero eu, chegue até a Gabi e mostre para ela que existem cristãos que fazem uma leitura mais honesta desse tipo de conteúdo. Então se você ficou curioso para saber por onde essa conversa toda vai, já se ajeita aí na cadeira, pega um lanche, porque agora você está no Um Cristão Geek, onde cultura pop e teologia andam em unidade. Bacana, gostei desse canal. Já vou me inscrever lá. Vou deixar o link no canal aí também para você se inscrever. Não sei se vou concordar com a opinião dele, mas tá parecendo que sim. Eu ainda não vi esse vídeo, né? Vamos ver. Vamos lá tentar resgatar um pouco da moral da nossa gente tão sofrida que só queria poder mesmo é assistir aquele animezinho no final de semana, né? Os cristãos são os perseguidos da vez agora. Bom, para começar, eu quero sentar aqui e dizer pela 50ª vez, não dá para fazer uma análise cultural anacrônica da cultura oriental com base em uma interpretação bíblica contemporânea. Eita, eu acho que essa frase ficou um pouco grande demais. E vamos ser sinceros, né? Ainda por cima, uma interpretação bem água com açúcar. O mais triste no vídeo da Gabi é que, apesar do deboche, dá pra ver que ela realmente se incomoda com a visão que aquelas duas damas têm sobre animes. Poxa, até ela percebe que a leitura delas é problemática. E o pior, esse tipo de cristão acaba rotulando todo o grupo como se todos pensassem da mesma forma. Realmente. A galera acha que todo cristão é aquele cara chato, sabe? Neopenteca é complicado mesmo, viu? Então, o problema central aqui é justamente esse: tentar interpretar uma cultura completamente diferente através de uma lente que não foi feita para isso. O Japão tem uma história, tradição e cosmovisão que são radicalmente diferentes da do Ocidente, e principalmente das que encontramos dentro do cristianismo neopentecostal. Então, o que acontece quando alguém tenta analisar animes ou qualquer outro elemento da cultura japonesa sem levar isso em consideração? Interpretações completamente distorcidas e descontextualizadas. Concordo. Ok, vamos lá porque eu estou me adiantando aqui. Boa parte dos animes, mangás, mitologias orientais tem influências do shintoísmo, do budismo e de outras crenças tradicionais do Japão. Mas isso não significa que eles foram feitos para pregar essas religiões ou que exista um plano maligno para converter os espectadores ao ocultismo. O problema é que o neopentecostalismo, que já é marcado por exageros e uma teologia bem frágil, adora caçar demônio onde não tem. Essa foi boa. Eu concordo. A cultura lá no Japão, nos países asiáticos, deriva, sim, um pouco da religião deles. Por isso que eles abordam as coisas totalmente diferente. Na cultura deles, por exemplo, o demônio é uma coisa boa. Não sei se ele vai comentar aí. Tem alguns que falam que demônio tem o demônio bom e o demônio ruim. E pra gente não, né? Pra gente, se falar que um demônio é uma coisa boa, só se você for satanista, né? Cristão, não. Mas vamos ver se ele vai abordar isso aí. Eles pegam qualquer referência a espíritos, símbolos ou conceitos mitológicos e logo interpretam como coisas do diabo. Mas, se formos seguir essa lógica ao pé da letra, teríamos que rejeitar toda a cultura latina, inclusive a nossa, e ocidental, adotando exclusivamente os moldes de uma sociedade hebraica, já que, segundo essa perspectiva, qualquer cultura que não tenha raízes judaicas seria intrinsecamente má. O que falta nessas pessoas é justamente a compreensão cultural e um pouco de humildade da nossa parte de entender que não somos especialistas do assunto, nem quem se auto-intitula assim. Os japoneses não enxergam as suas tradições espirituais da mesma forma que um cristão enxerga sua fé. Para eles, elementos como yokais, deuses, rituais fazem parte do tecido cultural e narrativo, não necessariamente de um sistema de adoração. Essas figuras são tratadas de maneira muito mais imanente à realidade em que vivem do que o conceito transcendental que nós temos sobre espíritos de uma mesma categoria. Mas verdade seja dita, sim, existem criaturas no folclore japonês que se assemelham aos demônios da tradição ocidental, seres genuinamente malignos que prezam pela destruição da humanidade. Só que a cultura japonesa lida com os yokais de forma extremamente variada, aos terríveis e aos travessos, os grotescos e os belos, os benevolentes e os caóticos. Mas como sua aparência frequentemente nos parece estranha, esses papéis na história são diversos, acabamos tratando todos como demônios. Já que estamos falando disso, deixa eu dizer algo que com certeza vai escandalizar meio mundo. Os anjos da Bíblia não são figuras humanizadas que normalmente imaginamos. Sim, há passagem onde anjos aparecem em forma humana, mas basta olhar para a descrição dos querubins e serafins para perceber que estamos lidando com criaturas de aparência completamente aberrante. Se você não acredita, pesquise as recriações 3D baseadas nas descrições bíblicas exatas e veja por si mesmo. Legal mesmo, né? Aqui no Ocidente nós temos aquela visão que os anjos são seres humanos com auréola, sabe? Bonitinhos. Mas não é, a Bíblia detalha, é isso que tá mostrando na animação. É uma coisa meio bizarra, sabe?
A compreensão humana não consegue conceber. Por exemplo, eu fico meio assim, sabe? Não consigo imaginar como poderia ser, porque isso é só uma animação 3D criada. Se for analisar na Bíblia, o que eu vi também na internet, que mais aproxima do que a Bíblia fala é essa animação. Mas você vai olhar, você fica meio, sabe, é estranho, né? É uma coisa ilógica, né? Porque nós somos matéria, né? E a nossa matéria tem uma proporcionalidade, não sei como explicar. Por mais que a gente somos diferentes, varia, etnia, cor, sexo e tal, a gente tem um padrão. E os anjos são totalmente fora desse padrão. Mistura animais com seres estranhos, diferentes. É uma coisa surreal, né? É espiritual, né? Não é matéria. Por isso que meio que buga a nossa mente, né? Imaginar isso. Então, se popularizou que os anjos são seres humanos com aurelas. E pode ver que muitos filmes retratam isso, né? A cultura retrata isso. Pra ficar mais simples, mas a Bíblia não fala isso. Se um querubim surgisse hoje na sua frente dizendo assim diz o Senhor, Muita gente ia se escandalizar, ia ficar, sei lá, ia ficar louco ver um anjo desse. É uma coisa muito surreal. há uma boa chance de você querer expulsá-lo em nome de Jesus. E mesmo que alguém diga o que é de Deus, a gente sente que é dele, a verdade é que essa ideia é interpretada de forma infantil por boa parte dos cristãos da bolha espiritual com mais de 8.000 de poder de luta. Sim, Deus é um consolo e esperança para nossa alma caída, mas a mera presença dele fulminaria qualquer ser humano, porque antes de qualquer coisa sentiríamos temor profundo e não ficaríamos batendo palma e assoviando como se Deus precisasse da nossa bajulação, que é o que acontece quando em alguns eventos o pregador diz que Deus está aqui. Quer um contraste? Compare isso com o dia da expiação ou com os relatos bíblicos sobre a presença de Deus descendo entre o povo nos tempos de Moisés. Alguém batia palmas? Alguém sorria e agitava bandeirinhas? Não. O que as pessoas sentiam era um respeito absoluto, uma reverência diante da magnitude do poder dele. Esse respeito foi diluído. Hoje Deus aparece a cada 15 minutos numa nova revelação para essa gente. E se você acha que eu tô exagerando, pega sua Bíblia e lê por si mesmo. Vou até deixar aqui alguns trechos para facilitar. E aí caímos naquela boa e velha narrativa estranha. O grande problema da teologia neopentecostal moderna é que muitas vezes ela não sustenta em uma base bíblica sólida. Em vez disso, se apoia em experiências pessoais, revelações extrabíblicas e interpretações reducionistas que distorcem a compreensão real das escrituras. Tá sendo cirúrgico aí, né? Quem entende um pouco de teologia tá entendendo o que ele falou. Esse tipo de abordagem cria um ambiente onde qualquer coisa que pareça estranha ou diferente é automaticamente demonizada. Não há um esforço genuíno para compreender a cultura, a simbologia ou o propósito narrativo de certas obras. Apenas uma reação instintiva baseada no medo e no sensacionalismo. Curiosamente, os mesmos que afirmam combater o ocultismo acabam sem perceber lidando com ele de maneira paradoxal. Afinal, se todo conhecimento sobre o ocultismo presente na cultura provém de materiais e estudos ocultistas, como garantir que aqueles que descortinam essas obras não estão, na verdade, disseminando esses conceitos? Será que ao expor esses elementos com tanto zelo não estão ainda que sem intenção, ou talvez não, servindo como agentes de Satanás, seduzindo as pessoas para o fascínio da automagia enquanto se apresentam como libertadores espirituais? Ou pior ainda, e se em sua ânsia por denunciar as trevas, estiverem apenas reforçando a crença de que o diabo tem mais poder do que ele realmente possui? Já parou para pensar nisso? Se toda informação sobre o oculto tem origem em fontes ocultistas, então essa base de conhecimento se sustenta sobre um alicerce frágil, um saber distorcido pelo maior mentiroso da história, aquele que recebeu o próprio título de pai da mentira diretamente de Deus. E qual é a consequência disso? Em vez de analisar essas obras com discernimento, separando o que pode ser edificante daquilo que deve ser evitado, muitos cristãos simplesmente carimbam os animes com o selo de obra do diabo e seguem em frente, sem a menor reflexão. O problema é que essa abordagem não só demonstra uma tremenda falta de discernimento, como também afasta as pessoas da fé. Quer um exemplo? A própria Gabi nesse vídeo. Ela deixa claro mais de uma vez, respeito à fé cristã, mas é ela lá e eu aqui. Olha que maravilha, um belo testemunho de como certos discursos fazem um bom trabalho de afastar pessoas, né? E isso é triste, porque seres humanos não são descartáveis, algo que você joga fora só porque não acredita exatamente como você. A vida real não funciona na base do separando o joio do trigo como se fosse um filtro mágico de pureza espiritual. As coisas são mais complexas do que isso. Essa mentalidade reducionista não é maturidade cristã, é infantilidade pura. Mas no final das contas, talvez nem seja sobre fé, discernimento ou evangelização. Talvez seja só o ego gritando, se recusando a admitir que, no fundo, você sabe que tá pisando na bola. E o resultado? Quem se depara com esse tipo de discurso passa a enxergar o cristianismo como algo bitolado, intolerante e avesso ao conhecimento, quando, ironicamente, ele deveria ser justamente o caminho para a verdade e a sabedoria. Mas é bom deixar claro, isso não significa que devemos consumir qualquer conteúdo de maneira irrefletida. Assim como na cultura ocidental, existem animes e outras mídias que abordam temas problemáticos e precisam ser analisados com cuidado. A diferença é que um cristianismo saudável não se baseia no medo irracional e na proibição automática, mas em análise crítica alinhada com a Bíblia. E se quisermos ser coerentes, precisamos aplicar o mesmo critério para tudo que consumimos, seja animes, filmes, livros e qualquer outra mídia. E aí vem o problema. Isso exige algo que muita gente simplesmente não está disposta a fazer. Algo trabalhoso, desgastante e quase revolucionário. Pensar criticamente. Simplesmente cirúrgico. Não tem nem muito o que eu comentar. Concordo com ipsis tudo.
Historicamente, o cristianismo sempre teve espaço para diálogo e interpretação. Uma fé madura não se sustenta em proibições infundadas, mas na busca sincera pela verdade. E uma parte fundamental dessa verdade é entender a diferença entre algo espiritualmente nocivo e algo que é apenas culturalmente diferente. Mas adivinha só, quem mais foge dessa distinção é justamente quem acaba se tornando a voz oficial do cristianismo para muita gente. São esses que, com discursos carregados de medos e simplificações grosseiras, e o público os valida, comprando um tipo de conhecimento que, para ser bem legal, é no mínimo superficial. Agora, se essas pessoas já tropeçam em algo tão simples quanto entender diferenças culturais dentro de uma obra de entretenimento, imagina como reagem diante de questões teológicas mais complexas. O que acontece quando um ateu traz um argumento desafiador sobre a fé cristã, ou quando precisamos lidar com passagens bíblicas que geralmente geram questionamentos legítimos, até dentro da própria bolha evangélica. Como encaram debates sobre a criação do mundo, a idade da Terra, o dilúvio, se foi local ou global? E será que eles já pararam para pensar no fato de que o nome El, usado na Bíblia para se referir a Deus, El Shaddai, por exemplo, também era o nome de um deus da cultura cananeia? A resposta, infelizmente, é bem simples. Eles não lidam com essas questões, porque estudá-las dá trabalho, e trabalho de verdade, daquele que exige sair do achismo confortável. E veja só, realmente aprofundar o conhecimento antes de sair falando qualquer coisa. Mas convenhamos, por que passar por esse tipo de esforço quando é muito mais fácil jogar uma coisa do diabo e seguir em frente, né? Se esse vídeo chegar até a Gabi, ou qualquer outro fã de anime que não se identifica como cristão, eu queria deixar um recado aqui. Existe sim uma forma saudável de viver a fé e se relacionar com a cultura. Muitos cristãos vêm se movimentando há tempos para mostrar que esse ascetismo exagerado, que rejeita tudo indiscriminadamente, é um erro. Principalmente quando vem de pessoas que fazem discursos baseados mais em suas convicções pessoais do que qualquer base teológica séria. Aqui no canal, a gente discute bastante essa relação entre cultura e fé, sempre apontando para Cristo. Mas não somos os únicos. Tem muita gente boa trabalhando nisso. O pessoal do Bando de Quadrados, o Cavaleiro Canhoto, o Mundo Cópia, que dispensa apresentações, o próprio Pedro Dult, que tem surpreendido muita gente com suas análises sobre cultura pop e animes, e vários outros que estão surgindo aos poucos. Porque sim, existe um espaço legítimo para compartilhar a fé sem precisar abrir mão do que gostamos. Podemos nos divertir com boas histórias, mundos fantásticos e criações da humanidade, e ao mesmo tempo enxergar neles reflexões valiosas e exemplos que nos apontam para o maior modelo de todos, que é Cristo. E se você tem curiosidade sobre isso, vem com a gente. Parabéns, excelente vídeo. Foi bom cair nesse canal aqui, não conhecia. E vou me inscrever naqueles que ele indicou também, né, que fala dessa maneira, assim, diferente, né? Cristãos que acompanham animes e não fica taxando como tudo é do demônio, tudo é o capeta e tal. Eu gostei. Que análise profunda. Sem pânico, sem caça às bruxas. Só uma conversa honesta sobre fé e cultura. Meu Deus, o pessoal separa cada coisa pra eu ver. Ei, Paladino, olha essa sugestão aqui de inscrito. Que? Kátia Alencar? Ah, pode parar, joga uma mochila de 120 kg nas minhas costas, mas não me pede pra carregar esse peso aí não. Quero sair fora, pelo amor de Deus. E se você chegou até aqui, não esquece de se inscrever e compartilhar esse vídeo. Agora eu vou lá buscar o Paladino. Ei, volta aqui, ainda não acabou. Tem muito mais de onde veio ele. Vou deixar o link aí na descrição, galera. Quem quiser se inscrever no canal do cara aí, eu achei muito interessante a análise dele. Concordo com praticamente tudo que ele falou. A galera rotula, né, que todo cristão é esse cara que sensacionalista, que só fala mal, que tudo é do demônio. Ah, não assista isso que é do demônio, não faça isso que é do demônio, não sei o quê. Infelizmente tem muito cristão bitolado assim mesmo. É um cristão religioso que eu falo, né, que ele coloca a fé, a crença dele acima de tudo. Só ele que sabe a real, a verdade. Só ele que tá buscando a fé, o verdadeiro evangelho. E tudo que alguém mostra pra ele, ele vai taxar. Não pode assistir televisão, não pode usar shorts, não pode usar... Sabe, tem religiões aí. Eu mesmo venho de uma igreja que é muito tradicional, ainda tem muito disso. Claro que tá caindo com o tempo, tá melhorando algumas coisas, mas ainda tem, sabe, essa religiosidade. Isso machuca muito, né? Não só no ambiente que eu falo aqui no canal, que é os animes e tal, mas em tudo. Tudo que você fizer, eles vão falar que tá errado, que é do capeta, que você não pode fazer. Então a gente vive um cristianismo que, tipo assim, não é libertador, que como a Bíblia fala que deveria ser, e sim um aprisionador. Você não pode fazer nada nessa terra. Se você estiver feliz, é porque você não tá com Deus. Para você estar com Deus, na visão deles, você tem que estar triste, tem que estar sofrendo. Porque, Jesus sofreu aqui na terra, a gente tem que sofrer também. Não é assim, galera. Claro que a gente vai passar altos e baixos, todo mundo vai passar, cristão, não cristão. Mas, sabe, vamos separar as coisas. O vídeo aí esclareceu muito isso. Falou bem focado nesses cristãos bitolados. Graças a Deus não é a maioria. Tem muita gente acordando para esse lado aí, que as igrejas pregavam muito, as igrejas tradicionais pregavam muito essa cultura de religiosidade, mas agora com a internet a informação tá espalhando bastante, as pessoas também estão indo para a Bíblia, né? Não tá ficando só com o que o pastor, que o padre, qualquer um fale, tá lendo a própria escritura e vendo o que é real, o que é verdade. Muitos estão fazendo cursos, teologia e tal, eu sou um deles, eu faço teologia. E por isso que eu gostei desse tema e tô abordando aqui no canal. Sei que foge bastante do que eu já falei aqui no canal, mas é uma premissa interessante, eu gosto de falar. Sempre que surgir uma oportunidade eu tenho que falar disso também. É uma função
que eu vejo como positivo. Você falar de algo bom, o cristianismo verdadeiro que a Bíblia nos ensina, é algo que deve ser espalhado pelo mundo porque é algo bom, traz a mensagem boa. E não é dessa forma que eles passam, né? Essa religiosidade que afasta as pessoas. E na verdade é pra unir, né? Pra trazer uma boa mensagem. E é isso aí, galera. Eu continuo acompanhando os animes. Eu vejo, sim, algumas coisas difíceis, sabe? De se lidar. Mas não só em animes, qualquer coisa. Por exemplo, eu parei de assistir muito filme. Principalmente filme ocidental aqui, porque a cultura woke que tá aí impregnada no mundo, sabe? Me afeta muito. Eu até assisto uma coisa ou outra, mas, sabe? Me afeta, sabe? Como cristão, eu vejo uma coisa ali que tá sendo forçado a gente a aceitar uma coisa que não é natural, galera. Então, isso me... Sabe, por isso que eu gosto muito mais da cultura asiática, eu assisto muito dorama, anime, porque ainda lá, essa cultura woke não é tão carregada, não é tão... Como posso dizer? Beleza, ter alguma coisa num filme, eu aceito, normal, tal. Mas ficar forçando eu a aceitar uma coisa que não é normal, não é natural, não, tem que ser assim, tem que ser assim. É uma cartilha, né? Então, sabe, aí não é nem porque eu ser cristão, é porque não é legal, galera. É a mesma coisa eu fazer um vídeo aqui forçando alguém a assistir alguma coisa que a pessoa não gosta. E não acha legal. E é isso que a cultura woke fez. Por isso que eu já gostava muito dos animes, mas eu nem conhecia dorama. E foi quando a cultura woke começou a ficar forte aqui no ocidente, que aí eu parti pros dorama, porque lá ainda é mais tranquilo, sabe? Tem uma coisa ou outra aí é natural, eu aceito, normal. Não vai me afetar. Mas quando é muita forçação de barra, é só vocês verem os filmes recentes aí, acho que da Branca de Neve, por exemplo, que eu nem assisti, né, mas eu vejo a galera comentando. Essa cultura woke tá matando a própria identidade nossa, né, a gente tá perdendo a vontade de acompanhar as obras. Por quê? Porque fica forçando uma coisa que não é legal, sabe? Então, basicamente é isso. Eu até meio que falei de outro assunto que não tá relacionado ao vídeo, mas eu gostei muito desse canal, vou acompanhar mais vídeo dele. Se eu achar algum tema interessante, eu reajo também com vocês. E é isso aí, comenta aí se você é cristão, se você pelo menos respeita essa galera, e entende que não é todo cristão que é bitolado, que é cabeça dura aí, que tudo é do capeta e tudo tá julgando, criticando as outras pessoas. Eu me enquadro nesse tipo. Sou cristão, sim, convicto, falo pra todo mundo, não tenho vergonha de falar que eu sou cristão, mas eu não sou bitolado. Eu nunca vou desrespeitar alguém que é contrário à minha fé. Um ateu, por exemplo, eu converso numa boa com eles, tenho amigos ateus, e a gente é numa boa, sabe? Mas, quando eu tenho a oportunidade de falar de Jesus Cristo, eu vou falar, porque é a mesma coisa, você ganha uma coisa boa, você vai querer transmitir essa boa coisa pro próximo, né? Isso é o Evangelho de Cristo. Então é isso aí, galera. Eu acho que ficou meio técnico esse vídeo, falamos até de teologia aqui. É uma coisa boa, o cristianismo é uma coisa boa, pra quem sabe falar do verdadeiro cristianismo, né? E não do religiosismo, que essa coisa é muito ruim e, em vez de agregar, afasta as pessoas, né? Então eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Falou? E nem todo anime é do capeta. E é um cristão falando isso. Por incrível que pareça.